Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E a Polícia Federal faz hoje uma operação contra o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, na região dos Lagos. Os agentes federais, em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro, cumprem 19 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento com o comércio de drogas ilícitas no estado fluminense. Os mandados são cumpridos nas cidades do Rio de Janeiro, Macaé, Campos dos Goitacazes e Rio das Ostras. Segundo o Ministério Público, a associação criminosa era liderada por Fernando Lemos Gonçalves, um dos denunciados presos, também conhecido como Mano, que gerenciava a aquisição, venda, distribuição e o armazenamento de substâncias entorpecentes. A Polícia Federal informou que o grupo criminoso buscava drogas no Rio de Janeiro e distribuía o carregamento em Rio das Ostras e municípios vizinhos. De acordo com a PF, as investigações que antecederam a operação resultaram em 40 prisões em flagrante e a apreensão de 12 armas, um veículo clonado, dinheiro em espécie e drogas. Na ação desta quinta-feira, os presos vão responder por tráfico de drogas, associação ao tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo. Até a última atualização, 8 pessoas haviam sido presas na operação. E mudando de assunto, com orçamento apertado, as universidades federais podem ser obrigadas a paralisar as atividades no segundo semestre. Para evitar o fechamento, as federais querem discutir com o MEC estratégias para tentar resolver o problema. Com a aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2021, o Ministério da Educação sofreu um corte de recursos e congelamento de 2 bilhões e 700 milhões de reais. O maior impacto foi nas universidades federais, com a redução de 1 bilhão de reais. E a falta do recurso pode comprometer o funcionamento das 69 instituições de ensino no próximo semestre. O bloqueio de recursos atinge despesas como o pagamento de conta de luz, água e telefone, mas também pode ter alcance maior, como no fornecimento de bolsas de estudo e programas de auxílio estudantil. O congelamento não inclui os recursos para salários e aposentadorias, que são despesas de pagamento obrigatório. Ao todo, o governo federal prevê um gasto de 4 bilhões e meio de reais com as universidades federais neste ano. Em 2020, o valor destinado foi de 5 bilhões e meio de reais. E olha só, a discussão hoje na CPI da Covid foi em relação às negociações com a farmacêutica Pfizer para o fornecimento de vacinas ao Brasil. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia ouve Carlos Murilo Medina, gerente-geral da Pfizer na América Latina. O gerente da Pfizer afirmou que foram formalizadas as 3 primeiras ofertas da vacina ao Ministério da Saúde do Brasil em agosto de 2020, contendo 2 opções cada, sendo uma de 30 milhões e outra de 70 milhões de doses para 2020 e 2021. Carlos Murilo explicou que uma das preocupações do Brasil para aceitar alguma proposta da farmacêutica era em relação ao armazenamento da vacina, que exige baixas temperaturas. Para isso, no fim de outubro, a empresa ofereceu uma saída ao problema, uma caixa para manter o imunizante adequadamente refrigerado. O armazenamento de nossa vacina nessa caixa somente com troca de gelo seco por hasta 15 dias e logo poderia ser armazenada em refrigerador comum até por umas 5 dias. O Ministério da Saúde entendeu que para prosseguir e assinar o contrato precisava 2 condições. Uma era o registro da Anvisa e a segunda era uma autorização legislativa específica para atender às condições contratuais que estávamos negociando. Esse foi durante o mês de novembro, dezembro, janeiro, o objeto das negociações. E nos destaques internacionais, Cuba iniciou uma campanha de vacinação em massa contra a Covid-19, usando uma de suas 5 candidatas à vacina. O imunizante ainda está em fase de testes. A população do grupo de risco pode receber a injeção de Abdala, o primeiro dos 2 projetos de vacinas mais avançados.
dos 5 que estão sendo desenvolvidos na ilha. Os imunizados passam por uma entrevista médica e ficam em observação por 1 hora. Eu me sinto divina. Sinto-me divina, não senti nada, sou hipertensa cardíaca e asmática e até agora me sinto muito bem. E até agora me senti muito bem. Com esta ação, Cuba faz ensaios conhecidos como intervenção de saúde pública, que são realizados antes da conclusão dos ensaios clínicos das candidatas a vacinas. As autoridades médicas planejam autorizar em junho o uso emergencial ou registro condicional para Abdala e Soberana 2 e assim continuar com a imunização em massa. Eu estava ansiosa por esse momento, eu dizia, mas quando vão vacinar todos? Infelizmente, nem todo mundo se cuida direito e houve muitos casos. O Ministério da Saúde anunciou que mais de 1.700.000 pessoas serão vacinadas até agosto na capital. A ilha tem uma longa história com vacinas e começou a desenvolver seus próprios remédios na década de 1980, devido ao embargo norte-americano, com 8 de seus 13 imunizantes produzidos localmente. Cuba tem tido um aumento dos casos de Covid-19 nos últimos meses. E ainda falando sobre coronavírus, a Agência Europeia de Medicamentos informou que as vacinas contra a Covid que usam tecnologia de RNA mensageiro, como as da Pfizer, BioNTech e Moderna, parecem eficazes contra a variante que tem causado estragos na Índia. A Agência Europeia de Medicamentos divulgou uma boa notícia sobre a eficácia de algumas vacinas para a nova cepa, possivelmente mais transmissível. Com relação à variante indiana, temos monitorado de perto os dados que estão surgindo. Posso dizer que, em termos de neutralização cruzada de anticorpos que são produzidos a partir das vacinas que estão em uso agora na União Europeia, os dados parecem ser bastante tranquilizadores. Pelo menos as vacinas de RNA mensageiro serão capazes de neutralizar essa variante, pelo menos até um ponto que garanta proteção suficiente. O italiano também se mostrou otimista quanto à capacidade de proteção das vacinas baseadas em um adenovírus, como as da AstraZeneca Oxford e da Johnson & Johnson. A variante B1617, que apareceu pela primeira vez na Índia em outubro, foi detectada em 44 países. A Organização Mundial da Saúde classificou a cepa esta semana como preocupante. E agora vamos falar sobre esporte. Olha só, 14 meses depois, os torcedores voltarão aos jogos de futebol na Espanha para as 2 rodadas finais do Campeonato Espanhol. O governo aprovou 30% da lotação do estádio, apenas nos territórios que estiverem na fase 1 da pandemia da Covid. De acordo com o ministro da Cultura e Esportes, José Manuel Rodrigues Uribes, uma capacidade de até 30% dos estádios vai ser autorizada em regiões com menor nível de infecção e público máximo de 5.000 pessoas. Isso significa, por exemplo, que em Valência, onde a situação sanitária é muito boa, para partidas das equipes do Villarreal, Valência, Elche ou Castellón, na primeira e segunda divisão, vai ser possível contar com público. A situação sanitária da região foi classificada como nível 1, ou seja, com incidência de Covid-19 igual ou inferior a 50 para cada 100.000 habitantes. O público vai ter que usar máscara FFP2 e vai ter a temperatura aferida ao entrar no estádio. Na vizinha Portugal, uma medida parecida também foi anunciada nesta quarta. Os jogos da última rodada do Campeonato Português vão acontecer com 10% da capacidade de cada estádio, com presença apenas da torcida do clube mandante. O protocolo vai incluir ainda um teste rápido de Covid-19 em partidas vistas como eventos-teste para permitir o regresso do público aos estádios. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você.